Fala, meus queridos, beleza, pessoal? O vídeo de hoje vai ser sobre carreira musical. Fazer o cara. Ô, meu querido, beleza? Fala, pessoal, beleza? Galera, será que vale a pena seguir a carreira de músico no Brasil? Bom, o vídeo de hoje é sobre esse tema. Fica comigo até o final do vídeo, que tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo que eu preparei. Já quero te pedir aqui a sua inscrição, seu like, seu comentário no vídeo, caso você não seja inscrito ainda, que isso ajuda o YouTube a entregar mais o vídeo. Você já sabe disso, mas é bom lembrar. E o vídeo de hoje vai ser muito massa porque eu fui instigado, recebi um vídeo de um colega que mostrou um senhor falando algumas verdades sobre a carreira da música, que não vale a pena, que é algo difícil e não compensa ser músico no Brasil pela dificuldade do nosso país. E eu gostaria de compartilhar algumas ideias, algumas estratégias e 3 dicas especiais que são 3 pilares para auxiliar a todos os músicos na carreira de músico. Beleza? Acompanhe que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! Para conversar com mais calma com vocês e não ficar ofegante, eu vou estacionar a bike por aqui e a gente troca uma ideia com mais detalhes. Vamos nessa. Bom, pessoal, parei minha bike aqui. Olha esse visual, que lindo. Tô aqui no Parque do Ibirapuera fazendo minha atividade física e eu resolvi gravar esse vídeo porque me chamou muito a atenção esse vídeo de um senhor falando da dificuldade, dos desafios de ser músico no Brasil. E eu queria compartilhar realmente com vocês alguns pontos estratégicos. Então, direto ao ponto principal do vídeo. Vale a pena ser músico no Brasil? A minha resposta sincera é sim, do ponto de vista de emprego. Porque a música, ela é um vasto de possibilidade de trampo, assim como qualquer outra área. Do ponto de vista de emprego, sim. Do ponto de vista, talvez, de ser rico e ganhar rios de dinheiro, aí não, tá? Mas do ponto de vista competitivo financeiro, sim. Tem várias profissões que pagam menos que músico. Então do ponto de vista de emprego, eu não seria tão pessimista assim, não. Mas, assim, se eu achar o vídeo, eu vou deixar ele aqui com vocês, tá? Por quê? Ele fala que toda profissão ela é muito previsível quando o profissional acaba a faculdade. Ou seja, o profissional acabou a faculdade, ele já sabe ali onde é que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. E ele fala que na música isso não existe. Ele fala que o músico faz ali a faculdade e ele não sabe para onde ele vai, o que ele vai tocar, onde ele vai tocar. Então, assim, eu começo o vídeo dizendo que se o músico, se isso é o seu caso, por exemplo, cara, você tem que ter mais acesso à informação, porque atualmente existem vários tipos de ganho na música. Já há muitos anos, mas assim, existem ganhos previsíveis sim. Existem muitos concursos. Existem muitos concursos militares para bandas, existem muitos concursos para orquestra, existe muito concurso para professores. Então existe sim uma previsibilidade dependendo do seu esforço, naturalmente. Não é você acabou a faculdade e a pessoa fala assim, ah, tá bom, parabéns, você tem uma vaga. Não, você tem que conquistar essa vaga. Já outras vagas, outros empregos, eu sei que é mais fácil, você coloca um currículo e ganha. Já na música já não é assim, tem muitos quesitos, né? Então assim, o primeiro passo, existe uma previsibilidade? Eu diria que sim, se você souber delas. Então, vários tipos de concursos em todo o nosso país, para diversas bandas militares, concursos, né? Forças Armadas, ou seja, Aeronáutica, Marinha e Exército, regularmente tem concurso. Forças Auxiliares, Guarda Municipal, Bombeiro, Polícia e outras bandas militares também. Então, tudo isso são previsíveis de concurso para você ter uma vaga. E tem vaga para vários instrumentos. E também tem as orquestras sinfônicas, né? Que também são previsíveis. Regularmente, algumas orquestras, dependendo do instrumento, tem menos vagas e outras com mais vagas, né? E também existem vários concursos de prefeitura para você ser professor de música, né? Além disso, tem muitas possibilidades de você trabalhar, por exemplo, com grupos, tanto de diversos estilos musicais, né? Tanto na música popular, como na música erudita, casamentos, enfim. Então, falar que o cara acaba a escola, acaba a faculdade e não tem o que fazer, eu já começo discordando. Porque, na verdade, ele não tem que começar a ganhar dinheiro quando acaba a faculdade. Se ele tem esses 3 pilares que eu vou dizer para vocês, que são 3 estratégias muito relevantes, ele já começa a trabalhar muito antes. Ele, mesmo estudando, ele já está trabalhando, né? Então, assim, primeiro ponto. Do ponto de vista de empregado, né? Ou seja, do ponto de vista de um trabalho, de um emprego, a música, sim, eu recomendaria
ser músico no Brasil, por que não? Tá? É como qualquer outro ramo. Só que é um ramo menor no Brasil, concordo. É menor. Tem comparado, a música comparado com qualquer outra área, também eu concordo que tem menos possibilidades. Isso eu concordo. Mas falar, descartar para como se fosse desanimar os jovens, né, adolescentes, enfim, até mesmo alguns adultos. Ah, não, esquece música, crianças, cara, eu acho uma pena, não pode fazer isso. Eu discordo completamente, por isso que eu quis gravar esse vídeo, tá? Então, quais que são esses três pilares? Quando você ganha um concurso, esses três pilares servem para coisas extras fora do concurso. Porque você já está empregado, esses três pilares, é bom você sempre seguir eles também. Mas esses três pilares, eles são bons para quem não tem o trampo em si, né? E para conseguir. Então, qual que é o segredo desses três pilares? Se você no seu dia a dia tem os três, se você coloca em prática no dia a dia esses três pilares, a possibilidade de você ter uma demanda de trabalho é muito grande. Se você tem somente um pilar, a possibilidade de trabalho é muito pequena. Provavelmente você vai ter sempre dificuldade para trabalhar com a música. Se você tiver pelo menos dois desses pilares, a chance já é maior. Porque tendo esses três pilares, se você tiver dois muito bem sólidos, ele até que passa um pouco despercebido, as pessoas dão até uma colher de chá, vamos dizer assim, tá? Mas se você tiver somente um desses três, não tem como você ter essa demanda de trabalho, ser uma possibilidade da sua agenda estar cheia, de você ter qualidades em seus relacionamentos profissionais, tá? E vamos lá, quais são esses três pilares? Provavelmente vocês suponham que sejam, e vocês até já saibam, mas vocês nunca pensaram com essa forma estratégica, tá? Isso eu já conversei, já compartilhei com alguns amigos sobre isso, eu achei muito legal. Quais são eles? Primeiro pilar, você precisa ser tecnicamente diferenciado, ou seja, você tem que buscar a sua excelência, você tem que buscar estar sempre muito bem tecnicamente, buscar conhecimento com novos professores, estar sempre se aprimorando, melhorando, procurar evoluir. Por quê? Se você é um cara que você estando ou não estando não vai fazer diferença técnica, se você for concursado tá tudo bem, mas se você não for concursado, ou seja, se for numa gig, né, uma coisa meio variável, você cai quando tiver outra pessoa melhor que você, né? Isso é um ponto. Então, tecnicamente, busque sempre a melhoria, sempre a sua excelência, para você ter isso, ser um dos seus trunfos, né? Pô, eu sou um cara realmente um excelente músico, eu sou um cara que estou sempre buscando melhorar. Então, esse é o primeiro pilar, tá? O segundo pilar é o pilar do profissionalismo, do ponto de vista da organização. O cara ser um cara extremamente organizado com horário, com toda a sua preparação para o ensaio, você estudou o repertório, você está lá tudo em cima, todo o seu setup você levou para o ensaio, você chegou no ensaio antes da hora, você é um cara que ajuda se for o caso, você é um cara prestativo, você é um cara profissional, você é um cara diferenciado do ponto de vista profissional, organizacional, tá? Esse cara, se não é o seu caso, que eu vou explicar aqui, dois pilares de extrema relevância. Então, assim, você é um cara muito bom tecnicamente, mas você é extremamente desorganizado, você não estuda, você chega atrasado, você sai antes do ensaio. Então, isso são pequenos itens que pesam contra você. Em determinado convite, não vou chamar aquele cara porque eu sei que ele vai atrasar. Pô, ele toca muito bem, mas ele sempre atrasa, ele reclama muito, ele é um cara meio chato, enfim. Então, profissionalismo com horário, com preparação dos ensaios, com organização geral. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é o pilar, não seja um cara chato, por exemplo, o ambiente está super legal, aí o cara chega, dá aquela fechada no ambiente, porque é um cara meio reclamão demais, um cara meio xarope, é um cara que não gosta, é antissocial, ele gosta de ficar na dele, ele não gosta de conversar, ele não gosta de trocar ideia com as pessoas, ele gosta de ficar assim, por quê? Porque ele se acha que ele é muito bom, ele acha que ele é tão bom ao ponto de, não preciso conversar com ninguém, eu tô na minha. E detalhe, tudo isso aqui, galera, serve também para os concursados, tá? Porque abrem leque para você conseguir mais coisas, naturalmente. Então, esses três pilares, se você tiver os três, bingo. A chance de você sair desse percentual ruim de não ter emprego, de não ter trabalho no Brasil, aumenta muito. Ou seja, você vai ter provavelmente com mais frequência emprego, vai ter sempre possibilidade de ganhos maiores, possibilidade de trabalhos melhores. Por quê? Ou seja, desses três pilares, tecnicamente você ser especial, você buscar sempre a excelência e notoriamente você é um cara tecnicamente com nível muito alto. Isso é muito importante.
Dois, você ser um cara extremamente profissional em horários, em preparações, muito comprometido com tudo, não ser aquele cara reclamão da logística e tal. Você é um cara que cumpre o combinado de forma fidedigna e com louvor. Isso é importante. E o terceiro, você é um cara que não precisa ser puxa-saco, bajulador de ninguém, mas você é um cara massa, você é um cara bacana, troca ideia, cumprimenta todo mundo e tal, não cria um ambiente ruim com a sua presença. Esses três pilares, se você tiver pelo menos dois deles, a chance de você conseguir trabalho ainda é grande. Agora, se você só tem um, você não consegue trabalhar. Porque pensa comigo, você é um cara muito bom tecnicamente, é aquele monstro, mas você está sempre atrasado, sempre reclamando de tudo, não leva o equipamento certo, esquece partitura, esquece instrumento, esquece surdina, enfim, esquece estante, esquece tudo, e ainda você é um cara chato pra caramba, porque você não. Você chega ao ambiente e muda. Cara, não adianta você só tocar muito, entendeu? Então isso é uma reflexão interessante. Dois, aí vamos supor que você é um cara só muito profissional, ou seja, tu sempre chega muito cedo, você faz toda a logística certinha, estuda pra caramba, mas você tem muita dificuldade, ou seja, você é um cara um músico fraco. Tecnicamente você é muito limitado, então o que vai acontecer? Esse seu, esse seu, esse seu trunfo de profissionalismo, ele vai acabar minando num problema porque tecnicamente você é muito ruim, às vezes você pode atrapalhar a gig, e se você, por exemplo, não for um cara muito massa, muito agradável, provavelmente você vai ser limado. Em terceiro, se você é um cara extremamente gente boa, todo mundo gosta de você pra caramba, nossa, você é um cara que você chega, você muda, você é aquele cara que cumprimenta todo mundo, a galera ama você, nossa, cara, pô, o cara chegou e aí, tá, mas você é muito fraco tecnicamente, tem muita dificuldade, você atrapalha às vezes o grupo e você também não consegue, por exemplo, ser pontual, ser extremamente profissional na logística. Então, assim, não adianta, são no mínimo os três, dos três, o ideal é ter os três, mas é muito raro as pessoas terem os três. Geralmente, nós músicos temos dois, ou seja, geralmente o cara é muito comprometido e o cara é muito gente boa. Então a banda até fala assim, ah, cara, a gente tá vendo o esforço do cara, o cara é gente boa pra caramba, não, vamos deixar o cara aqui, né? Então ele é bom pra gente por algumas razões estratégicas, enfim. Mas às vezes o cara tecnicamente não é tão bom. Quando o cara é muito bom e o cara é muito gente boa, mas o cara é enrolado com horário, com logística, não sei o quê, ainda também as pessoas relevam, por quê? Falam, não, o cara não vai atrapalhar a gente tecnicamente. A presença dele aqui é boa artisticamente pra gente. Né? E, pô, a gente ama o cara, então, enfim, não teria problema, né, por conta disso. Agora, se o cara não é nem tecnicamente bom e o cara só é organizado, não adianta. Então, esses três pilares você precisa pensar muito bem sempre para você conseguir alinhar a sua vida perante eles. Então, faz uma autoanálise e fala assim, caramba, realmente eu falho nesse e tal, né? Cada um tem a sua dificuldade, a sua limitação, tá? Bom, pessoal, então para fechar, tente, busque, corra atrás de você ter esses três pilares. Mas caso você não tenha, busque pelo menos ter dois deles, porque se você tiver somente um, é muito difícil, fica muito limitado todas as possibilidades de trabalho para você na música, tá bom? Então, de novo, resumindo, o que eu acho sobre a carreira musical? Vale a pena ser músico? Cara, do ponto de vista de emprego, sim, sem problema nenhum, tá? De forma nenhuma eu desaconselho a pessoa a ser músico. É difícil? É um mercado pequeno, sim. Se você tem ganhos legais, você consegue ter uma vida bacana. Se você conseguir ser um músico diferenciado, você consegue tranquilamente morar num lugar legal. Você consegue botar seus filhos numa escola boa. Você consegue ter um carro bacana. Você consegue viajar uma, duas vezes por ano. E, enfim, comer bem. Com a música, entendeu? Então eu não posso jamais aqui mudar essa opinião porque a música me tornou o que eu sou, me proporcionou o que eu sou. Ela me fez criar possibilidades de conseguir investir em outras coisas, né? Não sei se quem me acompanha aqui sabe, né? Eu sou empreendedor, eu invisto em franquias de outros ramos, né? Eu tenho uma franquia de curso inglês, uma escola da WhatsApp, também tenho uma barbearia, uma franquia de barbearia, Seu Elias, por aí, e vamos crescendo. E sou músico do Teatro Municipal de São Paulo, e dou aulas e participo de outras orquestras, enfim.
Então é isso, galera. Tamo junto. Compartilha essa mensagem. Deixe seu comentário. Me fala aí o que vocês acharam. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tamo junto. Forte abraço. Valeu!